Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer uma resenha extensa do primeiro volume da Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse volume aqui, tá? Mas antes de falar propriamente desse livro, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse também nesse tipo de assunto, né? E fiquem atentos aí às notificações porque vocês vão encontrar aqui no canal indicações, resenhas, cursos sobre literatura, filosofia, música. Tem uma playlist aí recente a respeito de livros para se estudar música, enfim. Então hoje eu vim fazer uma resenha aqui dessa obra Santo Afonso Maria de Ligório. Vou falar um pouco sobre o autor, vou falar da edição em si, né, do ponto de vista físico, e do que vocês encontram aqui nesse livro. Bom, primeira coisa, primeira observação que eu sempre faço sobre livros de capa de pano, são problemáticos. Por quê? Porque às vezes não estou dizendo que essa é a intenção do Centro Dom Bosco, tá? Mas as editoras, isso inclusive acontece com os livros da editora da UFPA. Eu vou fazer agora mesmo um vídeo aqui também no canal sobre a maiêutica socrática. Isso não acontece só com eles, tá? Já fiz uma outra resenha aqui no canal sobre a evolução mística do padre Juan González Arinteiro, e às vezes eu tenho a impressão, não estou afirmando, que as pessoas editam livros para outros que apenas vão comprar e não vão ler, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque a capa de pano, ela é problemática, ela vai, se você lê o livro e se você realmente manuseá-lo, você vai ver que o que está escrito começa a sair, suja, talvez não dê para vocês verem todos os detalhes, tá? Não sei se a câmera vai dar foco, tá? Mas está aí. Atrás também a mesma coisa, então fica cheia de coisinhas assim, sujeiras que vão do manuseamento vai causar esse tipo de problema. Então, do ponto de vista físico, eu não acho legal. O do Juan González Arinteiro, Evolução Mística, a capa é branca. Então, assim, termino de ler o livro, você tem que limpar a capa e mesmo assim vão restar resíduos da mão ali, tá? Então, eu acho que isso prejudica muito a edição, né, desse ponto de vista. É uma posição pessoal minha. O branco ainda é muito pior. Enfim, dito isso, sobre o livro, eu vou falar um pouco sobre o Santo Afonso Maria de Ligório, tá? Um santo da Igreja Católica, tá? Bom, já de cara, quando vamos falar de Santo Afonso Maria de Ligório, nós temos que falar o seguinte, um santo do século XVII, tá? Cuja obra está alicerçada na doutrina de São Tomás de Aquino, que é o doutor angélico, tá? Da Igreja Católica, tá? Que possuía, que na sua obra vocês vão ver que ele possui dúvidas acerca de uma série de fatos, tá? Mas que é muito referenciado como a teologia mestra da Igreja Católica, tendo dentro das suas obras a Suma Teológica, a mais famosa, mas tem a Suma contra os Gentios, tem também o Compêndio de Teologia, enfim, que são obras que vocês acham em várias edições aí, tá? Bom, então Santo Afonso Maria de Ligório, ele é filho de uma família italiana de alta condição financeira e desde muito cedo, tá? Ele nasce no ano de 1696 e aqui, à medida que eu vou fazendo o vídeo, eu vou fazer leituras aqui do livro para ser bem preciso sobre nesses aspectos sobre a vida e o que vocês vão achar nessa obra. Então não estranhe, tá? Eu não roteirizo os vídeos, eu leio as obras e trago aqui para vocês, então eu vou fazer sem sombra de dúvidas, como aconteceu em outros vídeos, leituras. Então ele nasce em 27 de setembro de 1696. E muito cedo, o seu pai possuía um cargo dentro da Marinha, na Itália, e muito cedo ele descobre os dotes intelectuais de Santo Afonso Maria de Ligório. Tá? Ele tem uma obra extensa de mais de 100 obras, tá, católicas, mas dentre elas a que vai ficar mais conhecida é a Teologia Moral. Tá? Se não me falha a memória, a coleção que eu tenho são 7 volumes, incluindo 7 ou 8 volumes, incluindo a prática dos confessores. Esse aqui é o primeiro volume, eu li apenas esse por enquanto.
tá? Mas muito cedo se descobre os dons intelectuais, né, do pai. Já descobre esses dons intelectuais, tanto que Santo Afonso Maria de Ligório, aos 16 anos, adquire o grau de doutor em Direito Civil e Direito Canônico com apenas 16 anos, tá? Na Universidade de Nápoles, o que não é pouquíssima coisa, ainda mais se nós considerarmos hoje os jovens que estão com 16 anos de idade. Enfim, então, ele escolhe a sua vida religiosa, ele se forma, né, e advoga durante um tempo, e aí ele assume um caso de grande repercussão no ano de 1723 do Duque de Orsani e o Grão-Duque de Toscana acerca de uma propriedade imobiliária. E Santo Afonso de Maria de Ligório vai advogar para esse Orsani, tá? O Duque de Orsani. E ele comete um erro, tá? Ele ignora, apesar de estudar várias e várias vezes esse processo, como acontece com os advogados, e eu posso dizer porque eu sou advogado também, passou batido o documento, tá? E, ao que tudo indica, os seus biógrafos, esse foi o único processo que Santo Afonso Maria de Ligório perdeu em toda a sua vida, tá? E aí ele vai dizer que logo na introdução que é como se fosse uma providência divina, porque aí Santo Afonso Maria de Ligório vai procurar a se dedicar no auxílio dos hospitais dos incuráveis, né? E aí ele sente como se houvesse uma voz que dizia para ele: deixa o mundo e doa-te integralmente para mim. Então é um pai, né, uma mãe devota, né, Ana Catarina Cavalieri, né, o pai era José Ligouri, que era almirante da esquadra, como eu disse. Então ele investe todo esse dinheiro, e aí, em razão desse ocorrido, digamos, da providência divina em relação a Santo Afonso Maria de Ligório, ele então escolhe ir para a vida religiosa, tá? É claro que, em razão disso, há oposições e tentativas de que ele não escolha, né? O pai dele conversa com religiosos, né? Ele fala: anunciando tal intento a seu pai, esse desgosta-se inicialmente de ver desfeitos seus castelos de areia, tenta por todos os modos de se doá, inclusive com o auxílio de amigos eclesiásticos, né? E ele o leva à presença do cardeal Pinatelli, arcebispo de Nápoles, tá? Acrescentando seu ingresso, apresentando como ingresso ao sacerdócio, que aí então ele aceita e vai então vestir a batina, tá? E aí muito se era escrito naquele momento, digamos assim, a Igreja Católica, apesar de possuir doutores na área da teologia moral, Santo Afonso Maria de Ligório é o mais referenciado. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tem uma série de documentos de cardeais e de papas que diz que os livros de Santo Afonso Maria de Ligório podem ser seguidos à risca, não negando que a Igreja Católica possua outros doutores na área da teologia moral. Tá? E aí, Santo Afonso Maria de Ligório se torna religioso, né? E acontece, infelizmente, do próximo, né, ao período que ele morre, com 91 anos de idade, que ele cria uma comunidade dos redentoristas, né? E aí, naquele momento, existia uma disputa muito grande entre o poder temporal, né, e o poder espiritual. Então, quando ele redige as suas constituições ali, e ele vai assinar, ele pede para alguém redigir essas constituições, e ele acaba assinando as constituições e gera uma intriga entre o rei de Nápoles e, naquele momento, a Santa Sé. Só que, na verdade, não foi ele que redigiu o documento. Como ele estava muito doente, com problemas de visão, etc., ele simplesmente assinou o documento. Tanto é que ele foi inocentado posteriormente. Narra-se que Pio VI, em 1796, 9 anos após a morte de Santo Afonso,
ao descobrir toda a trama por ocasião da análise das virtudes de Santo Afonso pela Sagrada Congregação dos Ritos, encarregada de instruir uma futura causa de beatificação, teria chorado amargamente por ter prejudicado um santo a quem conhecera e admirara. Por esta razão, impôs silêncio perpétuo sobre o tema, de modo que a matéria não poderia ser questionada no processo de canonização, pois estava pessoalmente convencido da inocência de Santo Afonso Maria de Ligório. Bom, mas nós vemos as circunstâncias assolando a vida dos santos. Né? E com Santo Afonso Maria de Ligório não foi diferente. Tá? E ali, quando ele escreve a sua teologia moral, existe uma série de questões que estão sendo debatidas nesse âmbito, e havia aqueles padres, aqueles religiosos que possuíam um excesso de rigorosismo. E não só isso, também cumulativamente existia a corrente herética do jansenismo, que é parecido com a própria visão que os protestantes de linha calvinista têm sobre o ser humano. Né? Então, das questões deles, um princípio é o da total depravação. Então, havia casos de religiosos que negavam a absolvição dos pecados dos fiéis naquele momento. Inclusive, Blaise Pascal, o matemático, é um daqueles que acabam sendo levados e iludidos pela heresia jansenista. Então, a obra de Santo Afonso Maria de Ligório, ela vem combater, ela vem equilibrar a balança, o fiel da balança, no quesito moral. Né? É uma obra que demorou aproximadamente 10 anos para ser escrita, tá? 10 anos de árduo trabalho, e Santo Afonso Maria de Ligório diz que escreveu essa obra não para que ele ficasse, para que houvesse esse reconhecimento por parte da igreja, mas porque ele não achava nenhum manual que tivesse o tamanho suficiente, com as matérias suficientes. Ele vai dizer o seguinte: certamente não publiquei minha teologia moral para fazer um nome para mim mesmo, ou angariar elogios. Eu seria um tolo se, depois de deixar o mundo e retirar-me para a congregação para deplorar meus pecados, eu desperdiçasse tantos anos em fadigas, pois essa obra custou-me 10 anos de faína excessiva, extremamente molesta. Não tive outro objetivo senão dar glória a Deus e auxiliar os jovens no nosso instituto, cuja função é, durante 9 meses de cada ano, evangelizar as pessoas negligenciadas no campo, para missionários que passam a maior parte do tempo ouvindo confissões. A matéria de estudo mais essencial é a teologia moral. Escrevi essa obra para apresentar-lhes de forma breve as ideias mais importantes. Ademais, não fui capaz de encontrar em nenhum outro livro de teologia moral que reputei interessante para colocar nas mãos deles. Os livros-textos existentes eram ou muito longos, ou muito curtos, ou muito rígidos, ou muito laxos. Então, aqui já fala a intenção pela qual Santo Afonso Maria de Ligório vai escrever a sua teologia moral, justamente porque havia esse extremo rigorosismo, por um lado, dos católicos e da heresia jansenista, e do outro, o laxismo, ou seja, tratar o pecado como se fosse algo simples e, vamos falar assim, na linguagem atual, um excesso de liberalismo. Né? E aí, continuando, vai dizer assim, quem escreveu o prefácio: a menção à rigidez no trecho acima não é de propósito. A lide da vida de Afonso não seria travado nas cortes da justiça, em seus tempos de advogado, mas sim contra o mal insidioso que tomava de assalto amplos setores da igreja, fazendo cativas as consciências de inúmeras almas cristãs, o jansenismo. Então ele vai contar aqui no prefácio um pouco sobre
a questão jansenista, né, e aquilo que assolava esses problemas. E aí tem uma parte muito interessante, porque se nós pensarmos que existe uma total depravação, a gente pode pensar que, de alguma forma, o ser humano não possui livre-arbítrio, né? E Santo Agostinho já escreveu no seu livro acerca do livre-arbítrio, demonstrando a existência do livre-arbítrio do ser humano. Mas se eu falo em total depravação e em tendência do homem simplesmente para fazer sempre o mal, eu posso chegar à conclusão de que aquela pessoa que comete um crime, como ela estava pré-determinada a cometer esse crime em razão da depravação, ela não possui nenhuma responsabilidade em relação ao crime que ela praticou. Essa é uma das incoerências que o escritor britânico Chesterton apontava com muita frequência em relação à doutrina dos calvinistas, né? E vai ter um trecho interessante, vai ser o seguinte: dessa forma, o homem, ao julgar acerca da moralidade de um ato, se lhe é ou não permitido agir, mesmo que tivesse diante de si uma opinião razoável e mais provável sobre a liberdade em atuar em determinada maneira, estaria obrigado necessariamente a seguir sempre a opinião que favorecia a lei, por ser a opinião mais segura. Sua liberdade somente estaria garantida se fosse absolutamente certo de que não há qualquer lei impedindo-o de atuar. Assim, não seria lícito ao homem seguir jamais a opinião com altíssimo grau de probabilidade total das faculdades humanas decorrentes do pecado original. Assim, não seria lícito ao homem seguir jamais a opinião com altíssimo grau. Então ele só poderia agir quando houvesse a extrema certeza. Nessa sombria perspectiva se cria-se um grande número de obrigações a serem seguidas e são lançados pesados fardos espirituais sobre os ombros. Como ensina Rui Marinho, tal proposta rigorosista foi objeto de condenação eclesiástica explícita por uma razão. Se somente fosse lícito agir quando houvesse a certeza absoluta da moralidade da ação, a vida moral se tornaria impossível. Ora, os atos da vida cotidiana recaem ordinariamente sobre as realidades contingentes, sendo impossível chegar sempre a uma certeza com sólidas bases teóricas. Na maior parte das vezes, basta como critério seguro para atuar que se tenha uma certeza moral prática ancorada em probabilidades teóricas sólidas, ou seja, com base naquilo que ordinariamente acontece. Foi esse rigorosismo que Afonso buscou combater na sua teoria, com sua teologia moral e versões resumidas dela, como a prática dos confessores e homo-apostólicos, como na prática do confessionário. E aí ele vai falar sobre as questões morais ditas, né, na questão trazidas na obra de Santo Afonso Maria de Ligório. Tá? E aí na sequência ainda desse prefácio vai trazer uma série de louvores de João Paulo I, João Paulo II, sobre a própria obra de Santo Afonso Maria de Ligório. Né? Vai dizer assim, em 18 de maio de 1803, menos de 20 anos após sua morte, foi emitido um decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, tendo em vista o processo de beatificação de Afonso de Ligório, afirmando que em suas obras não se encontra nada digno de censura. Dele, disse o Papa Pio VII, em sua bula de beatificação datada de 15 de setembro de 1816, abre aspas, é admirável quantos desviados conduziu ao reto caminho e também à perfeição cristã por seus múltiplos escritos. Sua canonização aconteceu em 26 de maio de 1839, pelo Papa Gregório XVI. Na bula de canonização disse, abre aspas, embora tenha escrito um vasto número de obras, é certo que após ter sido realizado um rigoroso escrutínio, os fiéis podem ler todas sem o mínimo de temor de encontrar qualquer erro. Fecha aspas. E aí, isso aqui é só para vocês terem noção da grandiosidade, né, que nós temos na obra Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Tá? E aí, após essa série de questões, vai haver a bula de canonização, o documento para vocês lerem, tá? Acerca a carta apostólica, Qui Ecclesiae Sui, que concede a Santo Afonso Maria de Ligório o título de doutor da Igreja, Papa Pio IX. E aí vem essa documentação. Tá? Nesse primeiro volume, então, vocês vão encontrar as regras dos atos humanos. Então, vai ter, né,
O livro 1 da consciência, o que é a consciência, quantas formas de consciência, e qual delas deve ser seguida, da consciência dúbia, da consciência provável, de acordo com a seleção das opiniões que podemos seguir, das leis, a natureza, a obrigatoriedade das leis, do sujeito a quem se dá o preceito, de que modo devem ser observados os preceitos, o que na transgressão do preceito escusa. Então, a Santo Afonso Maria de Ligório, eu não me lembro se eu li exatamente nessa obra sobre ele, mas eu tenho lembrança de alguma menção que ele, além de ter trabalhado 10 anos na sua obra, Santo Afonso Maria de Ligório cotejou para escrever mais de 700 outras obras. Tá? Vocês vão ver pela quantidade de notas de rodapé, tá? Que esse livro possui. Para vocês terem noção, ele tem uma quantidade sequencial de notas. Só esse primeiro volume, para vocês terem noção, tem 1105 notas, tá? Sempre citando acerca de determinados. Vamos supor, o papel do Papa, ele pode mais de 1146, na verdade. O Papa, o posicionamento do Papa pode ser superior ou não a um concílio. A autoridade de Roma sobre as demais, né, porque houve durante muito tempo essa disputa sobre a centralidade do poder de Roma e o poder do Papa, e se o Papa é realmente o sucessor apostólico de Pedro, né? Existem tantas discussões hoje acerca do sedevacantismo, enfim, de outras linhas católicas que têm surgido, que não é algo novo, né? Que as heresias surgiram desde o início da igreja. Basta vocês verificarem toda a documentação. É simples, vocês recorrerem ao História da Igreja do Daniel Rops, que são 10 volumes, vocês vão ver que as heresias começaram muito cedo. Então, a partir de quanto tempo a lei entra em vigor? Em caso de dúvida sobre determinado preceito, sigo a opinião mais certa, sigo a opinião, pesquiso os documentos, quem eu devo seguir? Havendo dúvidas iguais sobre o mesmo assunto, eu tenho liberdade para decidir em prol de qualquer uma delas. Se há uma lei que aparentemente é injusta e que ali tem uma prática, quem eu devo seguir? Enfim, esse primeiro volume vai tratar desses pontos, tá? Então, assim, para quem tem interesse em estudar a doutrina da Igreja Católica e a teologia moral, como os próprios... Eu li só um desses, tá? Mas tem uma série de outras documentações associadas ao Vaticano, aos cardeais e aos papas, que recomendam fortemente a obra de Santo Afonso Maria de Ligório, falando que ela não possui erros, não que não haja outros doutores relacionados à moral. Inclusive, como eu disse, Santo Afonso Maria de Ligório, sempre que existe uma opinião contrária, uma opinião divergente, uma opinião parcialmente concordante, ele sempre está citando quem discorda, e aí, como Santo Tomás de Aquino faz, ele vai dar o parecer dele a respeito de por que ele discorda de determinados pontos de vista, inclusive a própria obra de Santo Afonso Maria de Ligório tem um trecho, em determinado momento, que ele vai falar sobre estar estribado na opinião do próprio Santo Tomás de Aquino. Se não me falha a memória, a própria regra dos redentoristas, editada em 1747, mais de 25 artigos, no artigo 8 da adição na Teologia Eclesiástica, Santo Tomás de Aquino deve ser primariamente seguido. Por sua vez, Felipe Deloruy, em trabalho detalhista, enumera as principais passagens da teologia moral em que Santo Tomás é citado por Santo Afonso Maria de Ligório, logrando provar com isso que o Aquinatatio, ou seja, Santo Tomás de Aquino, é a principal fonte de referência da sua obra. E aqui, para vocês terem noção, tem toda a citação dos lugares ali onde vocês encontram essas referências, né? Então, assim, é uma obra para você estudar, para você legar, é um documento extremamente importante da Igreja Católica e é uma obra para você estudar a vida inteira, tá? Eu acredito que essa é uma das
primeiro a obra em si, depois ter o registro histórico, esse resgate, que é o Centro Dom Bosco, que aí é uma grande qualidade, não só dessa obra, mas várias outras obras que foram e estão sendo editadas pelo Centro Dom Bosco. Essa aqui é a terceira edição. Enfim, eu acredito que para quem tem interesse em aprofundar, é extremamente de extremo proveito, tá? A teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório, como eu disse, estou dizendo acerca desse primeiro volume, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, um pouco da biografia, um pouco daquilo que vocês vão encontrar na obra, tá? Adianto, não é uma obra de fácil leitura, tá? É necessário ter alguns conhecimentos de filosofia e até ele toca em muitos e muitos pontos relacionados ao costume do direito, à fonte do direito, né? Até hoje nós temos como as fontes do direito nos nossos códigos o costume. Então ele vai tratar muito dessas questões legais, vamos dizer assim, o ponto de vista dele como advogado que era e doutor na área, é muito sistemática nesse sentido e há muitos preceitos que o direito moderno ainda guarda de Santo Afonso Maria de Ligório e com certeza Santo Afonso Maria de Ligório, muitos desses preceitos que estão aqui já estavam em Aristóteles, por exemplo, a sua Ética Nicômaco, tá? Espero que vocês tenham gostado, fica aqui a minha indicação, Teologia Moral, Santo Afonso Maria de Ligório, um abraço e até a próxima!